Bom, vamos lá. Então, só fechando aqui o assunto, o valor da oração. Então, nós só vamos entender a importância da oração e como nós podemos aprender a orar orando. E uma das melhores maneiras de você discipular as pessoas sobre oração é orando com elas. Geralmente, no começo da fé, tem pessoas que não têm essa dificuldade, mas tem muitas pessoas que eles têm dificuldade em orar. Então, quando você está orientando alguém sobre a importância da oração, nas primeiras vezes, ore com ele, mostrando para ele modelos bíblicos de oração, mostrando para ele na Bíblia o resultado das pessoas que oram, mostrando para ele o quanto que Jesus foi um homem de oração e assim foi bem sucedido no seu ministério. Enfim, faça da oração uma prática, porque a melhor maneira de você ensinar a orar é você sendo uma pessoa de oração, ok? Então, pensando no crescimento da igreja. Pensando no crescimento da igreja, tanto em qualidade como em quantidade, para que possamos ver nossa igreja crescer e ver os frequentadores se tornarem ativos e frutíferos em Deus, é preciso que sejamos completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Muitas pessoas, quando ele pensa em igreja, uns pensam muito em quantidade, outros pensam muito em qualidade. Eu já vi pastor dizer assim: para mim pode ter 10 pessoas aqui, mas eu quero que os 10 vão para o céu. Você acha que esse pensamento é bíblico? É bíblico ou não é? Você querer só que 10 vá para o céu. Você mora numa cidade que tem quase 12 milhões de habitantes, e se tem 10 crentes na igreja, a pessoa está feliz? Queridos, do mesmo modo também, nós não podemos dar preferência só à quantidade, porque tem gente que diz assim: se tem muita gente é de Deus, se tem pouca gente não é de Deus. Se você olhar, essa semana um time aí foi campeão e levou milhões para as ruas, num verdadeiro ato de louvor aos seus ídolos. Agora, não significa que aquilo ali é um ato para Deus, aquilo é um ato para os homens. Então, quantidade e qualidade devem ser duas características do discipulado. A igreja tem que pensar em qualidade sim, mas ela tem que pensar em quantidade também. Se nós estamos aqui nesse bairro tem centenas, talvez milhares de famílias que não conhecem a Cristo ainda. Eu tenho que pensar que eu preciso procurar uma forma de levar Jesus até elas, de torná-las discípulos de Jesus. Mas a nossa igreja já está cheia. Eu tenho certeza disso, mas eu tenho certeza que Deus pode também usar essa mesma igreja cheia para ganhar muitas outras pessoas ou muitas outras famílias para o reino de Deus. Então, sempre que pensar em discipulado, pense nesses dois quesitos. Deus, ele quer sim qualidade, santidade, retidão, integridade. Isso fala de qualidade. Mas Deus quer também que se multiplique o número dos discípulos. Se Deus não se preocupasse com números, Deus tinha falado para os seus discípulos ficar só em Jerusalém. Mas ele disse para eles começar em Jerusalém, depois ir para a Judéia, Samaria e atingir os confins da terra. Então, no projeto de Deus, de discipulado, qualidade e quantidade caminham juntos. E Deus não tem problemas com números, irmãos. Quem tem problemas com número é a gente. Você pode ver, a Bíblia trata de números o tempo todo. Por quê? Porque Deus não tem problema com números. Só que nós não podemos fazer disso também uma idolatria. Tem gente que tem uma numerolatria, uma idolatria pelos números. Mas nós temos que pensar que os números são importantes sim. Nós devemos avaliar aquilo que eu falei na aula passada sobre discipulado. Quantas pessoas eu estou preparando para servir a Deus? Ou quantas pessoas eu tenho ganho para o reino de Deus? Esse é o pensamento de quem entende a grande comissão de Jesus. O Evangelho não é só para mim, não é só para você, é para todos nós. Mas para isso, nós precisamos estar unidos num só pensamento e numa só intenção. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 10, Paulo disse que a igreja de Corinto ela estava dividida, e eles deviam ter apenas um pensamento. O que significa isso? Queridos, você congrega numa igreja, é muito importante você valorizar aquilo que a igreja valoriza. Entenda uma coisa: igreja nenhuma é completa em si. Por quê? O corpo de Cristo não é a nossa igreja. O corpo de Cristo são todos os cristãos na face da terra. Cada membro do corpo
tem uma função, tem um propósito. Assim é a igreja. A minha e a tua igreja não é o corpo de Cristo, mas é uma parte do corpo. Como parte do corpo, ela tem dons, ela tem talentos e ela tem uma vocação, e cada uma vai desempenhar isso baseado com a visão que Deus deu para a liderança e com os dons que a igreja tem. Então, algumas igrejas, elas trabalham mais a um item que outra igreja não trabalha, mas não significa que essa igreja é melhor do que essa e nem essa melhor do que aquela. Ou seja, aquilo que Deus vai fazendo no meio de uma igreja não precisa necessariamente ser feito no meio de outras. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui no Parque Santo Antônio, existem coisas, ou ministérios, ou dons, que não tem lá no Jardim Letícia. No Jardim Letícia, lá onde eu estou, tem dons, ministérios, vocações e talentos que não tem aqui. Então nós complementamos um ao outro e não rivalizamos, porque nós somos companheiros e parceiros no reino de Deus, e não rivais. Agora, qual é o problema? Muitas das vezes um cristão de uma igreja vai numa outra igreja, vê algo lá que ele gosta, que ele acha bonito, e sem o consentimento da liderança local, onde ele congrega, ele tenta implantar. E às vezes existe um choque de visão. A visão que Deus deu para a liderança aqui é uma, a visão que Deus deu para a igreja lá é outra. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando isso acontece, o corpo se divide, e a Bíblia diz que reino dividido não subsiste. Então qual que deve ser o nosso pensamento? Sempre que eu quiser fazer algo dentro da igreja, eu tenho que procurar o meu discipulador, o meu líder, aquele que Deus colocou na minha vida para cuidar de mim, e perguntar: o que o senhor acha? O que o senhor pensa? Dá para a gente fazer isso? E se ele aceitar, maravilha, vamos idealizar. Se ele não aceitar, não fique bloqueado com ele, não fique chateado com ele, porque ele está trabalhando dentro da visão que Deus deu para ele. Talvez hoje não vai se tornar realidade, mas amanhã se tornará. Mas respeite a opinião daquele que está te orientando, gente, te discipulando. Quer ver uma coisa chata? Eu trabalho no mundo corporativo aí há mais de 20 anos. Meu primeiro registro na carteira foi com 18 anos, há 26 anos atrás. Por aí você sabe a minha idade. E o que acontece? Eu vejo muitos funcionários chegarem numa outra empresa e começar a falar: ah, eu trabalhei numa empresa que as coisas não eram assim, as coisas eram assado, as coisas não eram feitas desse jeito, era feito desse. E começa a fazer comparação. Ou seja, a empresa já tem uma política de trabalho. A pessoa, em vez de pegar a opinião, passar para o líder e ver se é possível implantar, ele tenta implantar por ele mesmo ou fica fazendo comparações. Isso vai gerar um mal-estar, queridos, dentro da companhia, dentro da empresa. Agora imagina no reino de Deus, o quanto que isso divide o corpo de Cristo, o quanto que isso gera de dissensão. Então o que nós devemos fazer? Se nós queremos crescer em quantidade, em qualidade, nós precisamos falar todos a mesma língua, ter a mesma intenção, trabalhar no mesmo propósito. Está entendendo? Para que aquilo que está sendo executado seja para a glória de Deus e sirva para edificar o corpo de Cristo nesta igreja, a parte do corpo de Cristo que aqui está, e não dividir o rebanho. Continuando, devemos nos preocupar com o número de pessoas que estão vindo à igreja e também com o nível espiritual de cada uma delas. Podemos usar várias ferramentas para isso, entre elas o evangelismo, os cultos dos lares, a ministração da palavra, o processo de discipulado e a dedicação dos líderes e de toda a igreja em formar uma comunidade cristã onde Jesus é o centro de sua realidade. Então, você pode fazer discípulos. Põe isso na cabeça. Você pode fazer discípulos. Você pode ajudar esta igreja aqui que você faz parte a crescer, a avançar o reino de Deus, a transformar mais vidas para a glória do Senhor. Ah, pastor, mas eu comecei ontem. Mas o pouquinho que você aprendeu, você já pode compartilhar com alguém. Está entendendo? Então coloque isso no seu coração. Eu quero ajudar a minha igreja a crescer em qualidade e em quantidade. Para isso eu preciso ter alguém que me discipule, e eu preciso colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo, ensinando outras pessoas.
O desejo do coração de Deus é que cada cristão assuma a sua responsabilidade e se comprometa com o crescimento da sua igreja local. A cada dia fica patente que nos tornamos maduros espiritualmente quando assumimos a responsabilidade de cuidar dos outros. Gente, nós nunca amadurecemos tanto quando nós passamos a ser pais. Eu até 23 anos, 25 anos eu tinha uma cabeça. No dia que a minha filha nasceu, a minha primogênita, minha filha Daina, dia 25 de agosto de 2000, a minha vida fez assim, ó. Todas as minhas atitudes hoje que eu tomo pensando na minha esposa, mas também nos meus 3 filhos. No sentido espiritual é a mesma coisa. Quando você assume a responsabilidade de cuidar de pessoas na obra de Deus, você se torna outra pessoa. Enquanto nós só estamos sendo cuidados, nós temos uma cabeça. A gente acha que as coisas é de um jeito, é feito de tal forma. Quando nós colocamos a mão no arado e começamos a fazer, gente, como as coisas mudam. Eu me recordo, antes de eu assumir a primeira congregação, eu era um jovem na igreja ainda diácono. Eu olhava para os cultos, para a igreja vazia, e eu pensava, no dia que eu for pastor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, minha igreja vai bombar, minha igreja vai encher, vou fazer uns trabalhos. Esse pastor aí não sabe o que faz, não trabalha, não se esforça. Essa era a minha cabeça. Por quê? Eu era um menino, eu era um filhinho, eu não era nem um jovem no sentido espiritual. Aí Deus foi me abençoando, deixei de ser membro, passei a cooperador, passei a diácono, primeira igreja. Oh, irmãos, como minha vida mudou. Quando eu saí dessa cadeirinha que você está sentado, e eu comecei a me sentar naquela ali, e eu percebi que quem estava do outro lado era guiado, orientado, encorajado, motivado por aquilo que eu falava aqui. Gente, minha vida mudou da água para o vinho. Eu percebi que entre teoria e prática existe um abismo. Eu percebi que o meu pastor era muito melhor do que eu imaginava. Só que por que eu tinha aquela visão errada? Porque eu era um menino, eu era uma criancinha no sentido espiritual. Quando as responsabilidades começaram a chegar e pesar nos meus ombros, como a visão mudou. Gente, criticar o filho dos outros é muito fácil. Difícil é quando você tem o seu e você está no meio do culto e ele começa a chorar, não é verdade? E não tem nada que o console. Muitas vezes a gente criticar a irmã porque não consola o filho dela no culto é uma coisa. Depois que a gente tem os nossos, como a visão muda. Então, qual que é o desejo de Deus para nós? É que a gente cresça e ajude no crescimento da nossa igreja local. Mas para isso, nós temos que deixar de ser só cuidados e começar a cuidar. Em vez de você criticar o teu líder porque alguém sumiu da igreja e ele não foi atrás, pense o seguinte: será que se você fosse atrás dessa pessoa, essa pessoa já não estaria aqui? Pense o seguinte: quantas obrigações tem sobre essa pessoa que está na frente do trabalho? E ele está lutando, ensinando, motivando para que outras pessoas possam reproduzir aquilo que ele vem reproduzindo há muitos anos na obra de Deus. Então, nós crescemos muito na nossa capacidade cristã quando nós deixamos de ser apenas discípulos e nós nos tornamos discipuladores. Quando paramos só de ser cuidados e nutridos e nós começamos a nutrir e cuidar. Transformando os visitantes da igreja em discípulos de Cristo. Quem gostaria que todos os visitantes que vêm na igreja se tornassem crentes? Amém. Oh, meu Deus, isso é um desejo de todo pastor, de toda pessoa que quer ver a obra de Deus progredir, né? Então vamos lá. Cabe a nós ensinar e conscientizar a importância dos visitantes se tornarem membros da igreja de Cristo, em uma igreja local. E para isso é preciso a gente se conscientizar da nossa deficiência e mudar a nossa mentalidade a respeito dos visitantes, valorizá-los mais e tratá-los com inteligência e com orientação do Espírito Santo, pois só Ele conhece as necessidades de cada um dos visitantes. Então, nós precisamos ajudar os visitantes, os novos membros, a se tornarem cristãos ativos. E isso só irá acontecer se nós nos tornarmos amigos deles, demonstrando interesse por eles
e fazendo que eles cheguem a entender. Entender o quê? Que são importantes para nós e principalmente para a igreja de Cristo. Mostrar que a ajuda deles é essencial para o nosso êxito no reino de Deus. Traga as pessoas para perto de você. Gente, eu fico assim às vezes doente quando acaba o culto de domingo e a gente tem visitantes na igreja e a gente vê os crentes maduros, pais, preparados, se reunir cada um no seu círculo de amigo e de amizade e esquecer que tem uma pessoa ali que ainda não conhece Jesus, que ainda não recebeu o Evangelho e que precisa de Cristo. Gente, para pensar. A maior barreira ela já rompeu. Ela estava lá no mundo, longe da igreja, longe do Evangelho. De alguma forma o Espírito Santo trouxe ela aqui no culto. Aí no final do culto, Deus trouxe ela para nós de bandeja. Sabe o que a gente faz? A gente, em vez de investir em amar essa pessoa, oferecer uma oração, se apresentar a ela, a gente dá a ela a nossa nuca e vai conversar com um amigo que a gente conversa com ele todo dia. 20 anos de amizade, 30 anos de amizade, e esquece que na igreja tem uma pessoa ali que precisa de Jesus. Eu já vi pessoas dizerem para mim: pastor, eu nunca mais piso naquela igreja, porque eu entrei naquela igreja, a igreja estava lotada. Eu entrei e eu saí e parece que eu era a mulher invisível, parece que eu era o homem invisível. Ninguém me viu, ninguém pegou meu nome, ninguém agradeceu a minha presença, fizeram de conta que eu não estava lá. Não, você sabe o que é isso? Imagina, eu lá na sua casa, você vir na minha casa me fazer uma visita, aí você senta na minha sala, eu não ponho um café para você, eu não te dou um bom dia, boa tarde ou uma boa noite, eu não agradeço pela sua presença, não te ofereço água, não te ofereço um banheiro, não te ofereço nada. Você entra e você sai, eu faço de conta que você não existe. Você voltaria na minha casa? Nunca mais. E parece um milagre, irmãos. Tem gente que vem na igreja várias vezes até que um dia aceita Jesus. E muitas das vezes nós agimos como se ela não existisse. Então, irmãos, nós precisamos transformar visitantes em discípulos de Jesus. Você não precisa obrigar ele a ser crente, que é outro erro também, né? A pessoa começa a fazer um apelo aqui, o camarada começa a aceitar Jesus, aceitar Jesus, aceitar Jesus, como se fosse ele que fosse converter a pessoa. Você chegar a colocar a mão no ombro: o senhor gostaria de receber uma oração? O senhor gostaria de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não? Acabou, querido. Jesus não é banana de fim de feira, que você tem que estar oferecendo até a pessoa aceitar na marra. Mas carinho, respeito. Acabou o culto, chama a pessoa na cantina, paga um lanche lá para ela, agradece a ela pela presença, sem o pastor pedir, pega o WhatsApp dela, agradece a ela pela visita, pega o nome dela e põe na oração. Enfim, trate essa pessoa como alguém importante para Deus. Se você tratar essa pessoa como alguém importante para Deus, se eu tratar essa pessoa como alguém importante para Deus, eu tenho certeza que a situação vai ser diferente. Ou seja, acabou o culto, nosso foco não é nos crentes, nosso foco é nos visitantes. Ah, pastor, mas tem um camarada que é de outra igreja que está nos visitando, mas ele já é crente. Meu amigo, você que está visitando a sua igreja, alguma coisa tem. Crente não sai dia de domingo para ir na igreja dos outros por nada. De repente ele está precisando de uma palavra, de uma ajuda, está procurando uma igreja para congregar, e a sua interação com ele pode trazê-lo para cá, pode salvar a sua vida, pode ajudá-lo. Está dando para entender? Continuando, nós temos que entender que a integração de novos membros da nossa igreja não acontece automaticamente. Se não tivermos uma atitude de acolhê-los para mantê-los, eles não irão permanecer. Nós vamos ver pessoas saindo e entrando o tempo todo, ou seja, pela porta dos fundos. Dizem que tem a igreja dos que não são crentes ou que estão desviados é maior que a igreja dos crentes, e eu não duvido, porque tanta gente que eu já vi entrar pela porta da frente e sair pela porta dos fundos é uma grandeza. Então, tem igrejas que erroneamente dizem que quando a pessoa recebe a Cristo, o objetivo foi consumado. E agora é problema do recém-convertido se manter firme. Isto não faz sentido. Os bebês não sabem do que precisam
e os novos convertidos a Cristo também não. Cabe a nós ensiná-los a se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus e propagadores do seu Evangelho. Em qualquer lugar do mundo, ser cristão significa estar ligado a uma igreja local, onde recebemos os ensinamentos de quem é Jesus, qual a sua missão e que Ele a delegou para a sua igreja, com a promessa de que um dia retornaria para buscá-los e estabelecer definitivamente o seu reino. Então, irmãos, é o nosso papel. Pensa, os seus filhos quando nasceram, você nem dormia mais, de tão preocupado que você estava com eles, lembra? Ele estava dormindo no berço assim, quando ele fazia assim, você já acordava. Eu lembro disso, rapaz, quando meus bebês eram pequenos. Havia quando eles não estavam respirando assim muito alto, eu ia lá colocar o ouvido para ver se eles estavam vivos, preocupados. Gente, se nós tivéssemos no sentido espiritual essa mesma preocupação com as pessoas que aceitam a Cristo, a nossa igreja seria muito maior, mais forte. Mas a verdade é que a maioria dos crentes foram preparados para ir para o céu, mas não estão preparados para cuidar dos novos crentes. E esse é o papel de nós todos, não só da liderança da igreja, mas de todo discípulo de Jesus. Se você abandonar um bebê à sua própria sorte, fisicamente falando, ele vai morrer de fome, de sede, de frio. Mas se você acolhê-lo, ele vai desenvolver e se tornar uma pessoa madura. Assim são os novos discípulos na igreja. Agora, por que a maioria dos cristãos se comporta assim e não se comporta assim? Porque a maioria só vem, senta, vê o culto e vai embora, e não se comporta assim, numa preocupação com os outros. Porque fomos ensinados que a prioridade em ser cristão é vir ao culto, pois é o que a liderança da maioria das igrejas mais cobra. E não que isso seja irrelevante, cultuar e aprender é de suma importância, mas não é tudo. Então, como Jesus, aprendemos que ser cristão é ir e fazer discípulos, ensinando-os a obedecer tudo o que Jesus ensinou, inclusive o ide. Só mais um para a gente concluir. Muitos cristãos, porém, pulam de uma igreja para outra sem nenhuma identidade, responsabilidade ou compromisso. Essa é uma consequência direta do individualismo, pois eles não foram ensinados que a vida cristã envolve mais que somente crer, envolve também, diga assim, participar. Crescemos em Cristo, estando em relacionamento com outros cristãos. Em Romanos 12:10 lemos: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Irmãos, a chamada cristã não é aceitar Jesus, vir participar do culto aos domingos e da ceia, entregar a oferta e o dízimo e acabou. Não. A chamada para o Evangelho é, primeiro, lógico, aceitar Cristo, crer no coração e confessar com os lábios. Segundo, entrar num processo de discipulado, que é um aprendizado cristão, para me deixar de ser menino, se tornar um jovem espiritual e um pai no sentido espiritual. E a partir daí compreender o que? Aquilo que eu estou aprendendo, eu devo ensinar para os outros. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com cada um de nós. Amém? Vamos orar? Vamos pedir isso para Deus? Falar: Senhor, eu não quero só ser um discípulo, eu quero ser um discipulador. Eu não quero só receber, eu também quero compartilhar. Eu não quero só vir e ser alimentado, eu também quero alimentar alguém com o Evangelho do Reino de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor querido, por este momento tão especial que o Senhor nos deu a oportunidade de nós aprendermos da Tua Palavra e entendermos, ó Pai, que fomos chamados como os discípulos de Jesus, não só para sermos discípulos, mas também para levarmos, meu Deus, esta santa missão, que é fazer outros discípulos. Nos capacita para isso, Pai. Abençoa os Teus filhos que agora estarão fazendo a avaliação desse módulo, que possamos receber, Pai, no nosso coração a Tua Palavra e colocarmos ela em prática na nossa vida. Que cada um dos Seus filhos, ó Pai, sejam discípulos e discipuladores, usados em Tuas mãos para o avanço do Teu reino, Pai, e para a glória do Teu nome. É o que te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer a avaliação, queridos?